para a tua vida. E eu agradeço já, né? Ele é lá da igreja Manaim, pastor Luiz Carlos Peçanha com 2 S's. As ovelhas do Luiz sempre ri, né? Porque ele faz questão, porque tem Peçanha com C cedilha, mas ele é com 2 S's. Então leve o nosso abraço para o pastor Luiz. E agradecemos já, ele veio de Campo Grande. Amém? Veio com a esposa, Suelen. Está ali aquela flor bonita do Senhor. Nós vamos estar agora apresentando o Tiago nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa te usar poderosamente. Estenda suas mãos para cá. E que você possa receber da parte de Deus. Às vezes não aquilo que você imaginaria que queria ouvir. Mas aquilo que Deus preparou para você nessa noite. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus. A tua igreja está com as mãos estendidas. Já abençoando a vida do Tiago. O seu ministério. Pai querido, a sua vida financeira. Pai querido, nós profetizamos vitória sobre a vida do Tiago. Pai querido, o Senhor é aquele que abre porta onde não tem e faz o que o Senhor determina para a glória do teu nome. E nós entendemos, ó Deus, que o querer não é dele, mas é teu. Pai querido, em nome de Jesus, aquilo que ele preparou pelo teu Espírito Santo, que ele possa dirigir a igreja como fosse o próprio Senhor falando conosco nessa noite. Pai querido, nós colocamos a vida dele e da Suelen nas tuas mãos. Toma o seu deitar e o seu levantar, o agir desse casal nas tuas mãos. Que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado, que não provém de ti, caia por terra hoje. E que eles saiam daqui renovados pelo teu Espírito, transformado pelo teu poder. Por isso, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia, Deus. Salve os irmãos, sua paz do Senhor, amém? Aleluia. Estou muito contente de poder estar aqui. É uma vontade que eu já tenho há muito tempo de vir nessa igreja. Porém, o Senhor, Ele nos deu essa oportunidade hoje para estar aqui juntamente com os irmãos para poder adorar o nome do Senhor. Quero desde já agradecer a pastora Anabel, seu esposo. Pastor, muito obrigado pela confiança. Quero deixar aqui um abraço do meu pastor, como a pastora Anabel falou, pastor Luiz Carlos Peçanha com 2 S. Se a gente errar esse S aí, só Jesus na causa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou ler com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Só que antes de ler, eu queria louvar. Amém? Quando você vai abrindo aí, Gênesis capítulo 45, porque eu sei que depois que eu começar eu não vou conseguir mais cantar não. Aleluia, eu queria adorar o nome do Senhor. A gente fica até sem graça, né, irmão? Depois do ministério de louvor desse, cantar desse jeito. A minha esposa está ali balançando a cabeça e falei, Jesus, que bênção, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você adorasse o nome do Senhor juntamente comigo. Amém, irmãos? Aleluia, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, o que? Essa luta me mata. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos.
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, Espírito Santo. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti, Senhor. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, tem liberdade, Senhor, hoje aqui nesse lugar. Tu pode ficar aí no teclado enquanto eu ministro aqui a palavra? Amém? Me ajuda aí. Você também me ajuda aí? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abre aí, irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 45. Quando vocês começaram a falar de José aqui, eu olhei para minha esposa e falei assim, mas é isso mesmo? Eles vão pregar justamente aquilo que eu vou falar, irmão? Aí a irmã foi falando, falei, Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olhei para a cara da minha esposa, ela olhou para mim e sorriu. Mas é isso que Deus quer falar comigo e contigo hoje, amém? Aleluia. Vamos ler. Livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 1. Vai dizendo assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 3: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está aqui nesse lugar para poder me dar vitória e para poder te dar vitória, amém? Aleluia. Nosso pastor, quando ele marcou esse dia hoje, para poder estar aqui ministrando a palavra, eu falei assim: Jesus, uau, eu não sou um grande pregador, lá na minha igreja a gente é muito focado nessa área de música, de cantar. E aí de vez em quando a gente pega para pregar aqui, para pregar ali. Eu falei assim: Jesus, alguma coisa tu quer falar conosco lá, alguma coisa tu quer palestrar conosco lá. Porque eu sempre ficava assim: pastor, deixa eu ir lá na igreja da pastora Mabel, deixa eu ir lá. Só que eu queria vir aqui e eu achei que eu ia cantar. E aí ele virou para mim e falou assim: você vai lá, você vai pregar. Eu falei assim: tá bom, pastor, então vamos pregar, amém? E eu sei que eu não estou na Manaim, eu sei que eu estou na MRA. Eu sei que eu estou aqui na MRA. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar conosco. Deus vai palestrar com a minha vida e com a tua vida. O Ministério de Louvor me antecedeu, falando sobre esse homem, José. E nós acabamos de ler sobre o final da história de José. Só que eu quero falar contigo,
melhor, Deus quer falar conosco, Deus palestrou no meu coração, que antes da gente perceber o final da história de José, nós devemos analisar o começo da sua trajetória. A gente precisa analisar o começo da história de José para a gente poder entender por que ele chegou aqui aonde nós lemos. E eu achei interessante, eu vou aqui falar alguns pontos que eu achei importante, que o Senhor falou comigo. No início da caminhada de José, ele aparece na Bíblia, ele aparece na história, sua história começa a ser contada da seguinte forma, dizendo que José, aos 17 anos, ele saía para poder apacentar com seus irmãos. A coisa ela acontecia mais ou menos assim. José, ele ainda não sabia apacentar. José, ele ainda não sabia aonde era o campo. José talvez ainda não soubesse o que era um rebanho. E seus irmãos tinham mais idade do que ele. E como no emprego novo é muito normal alguém que tem mais idade do que a gente ensinar pra gente o dia a dia daquele emprego. E os irmãos de José iam com ele. A Bíblia diz que a partir dos 17 anos, ele ia com seus irmãos para poder apacentar. José ia no campo e eu conjecturo que talvez o irmão de José dizia para ele assim: José, tá vendo esse campo? José, se você quiser apacentar, esse aqui é o melhor campo. Talvez alguém dizia assim: José, você não sabe ainda o que é um rebanho, mas rebanho é isso aqui. José, a função de pastor é essa. Como pastor você vai fazer desta forma. E José foi indo. A Bíblia não nos relata quantas vezes ele foi, o horário que ele foi. Só diz que a partir dos 17 anos ele começou a apacentar com os seus irmãos. Os seus irmãos já apacentavam há muito tempo, mas a partir dos 17 anos foi que ele começou a apacentar com os seus irmãos. Eu gosto de explicar assim, porque depois, para você entender, você vai falar assim: meu Deus, junto comigo, que eu lendo isso em casa, eu falei: Jesus, eu nunca tinha lido dessa forma. Parece que a palavra ela vai se renovando. E posterior a isso, nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia vai dizer que quando ele voltava com seus irmãos, ele trazia má notícias aos seus pais. Ele trazia verdades que os seus irmãos faziam. Seus irmãos iam com ele, ou melhor, ele ia com seus irmãos para apacentar, para aprender a apacentar. Só que quando ele chegava lá, ele não via só essa prática de apacentar, ele via outras coisas que iam além da prática que seria apacentar. Coisas que não cabiam naquele cenário, coisas que não cabiam àquela prática, coisas que não cabiam àquela personalidade, porque seus irmãos estavam ensinando o local, tá entendendo? O local de pastorear, como pastorear e o que pastorear. Então tinha coisas que ele olhava e ele dizia assim: isso não é pastorear não. Não, peraí, eu não entendi. Vocês estão me ensinando que eu tenho que vir para o campo para pastorear? Aí ele voltava e falava assim: pai, olha só, meus irmãos estão lá no campo
Eu sei que o Senhor me mandou para lá para poder aprender com eles como é que faz para poder pastorear, porque eles pastoreiam há mais tempo do que eu. Só que eles não fazem só pastorear. Eles fazem além de pastorear. E pior, o que eles fazem não é bom, é mal. Porque se fosse bom, a Bíblia dizia assim: e José trazia boas notícias ao seu pai. Não, a Bíblia diz assim: e José trazia más notícias a seu pai. E o Senhor falou profundamente comigo o seguinte: a partir dos 17 anos, eu falei assim: Deus, por que José abre a boca e fala isso para o pai? Conta essas histórias para o pai. E Deus falou para mim nitidamente, eu anotei tudo aqui. Deus falou assim: a partir dos 17 anos, José aprende aonde é o campo, José aprende como pastorear, José aprende o que é um rebanho, José aprende como é que faz para poder conduzir o rebanho, José aprende com pastores essas coisas que pastores devem fazer. José aprende isso aos 17 anos. Aí eu falei: tá, Deus, mas por que José fala tanta verdade? Deus falou assim: porque isso aí ele já sabia antes dos 17. Falar a verdade, José não aprendeu com 17. Irmão, pastorear é novo, campo é novo, rebanho é novo, mas falar a verdade já é uma coisa muito antiga. Aleluia. Falar a verdade já é uma coisa de muito tempo. Ter personalidade já é algo de muito tempo. Ter caráter não foi a partir dos 17. Por isso que José, quando voltava, ele não conseguia se conter, ele não conseguia se segurar, porque ele dizia assim: não consigo, é de mim. Hoje eu estou aprendendo a pastorear, mas falar a verdade, isso eu já sei há muito tempo. Ter caráter de homem de Deus, isso aí eu já tenho desde quando eu nasci. Nasci para isso. Seus irmãos eram pastores, seus irmãos iam para o campo, seus irmãos iam pastorear. Foram primeiro que José porque eram mais velhos do que ele, só que eles não tinham o caráter que José tinha. José chega depois deles e já tem algo que eles não têm: caráter. E eu falei assim: Jesus, que maravilha! Tem coisas que você vai aprender agora, mas tem coisa que você já tem que ter contigo. Caráter não dá para aprender quando você estiver no campo pastoreando. Isso aí já tem que vir contigo, José. Falar a verdade não é uma coisa que tu tem que aprender quando tu estiver pastoreando, não. Isso aí já tem que vir contigo há muito tempo. Vai esperar o quê? Ah, calma aí. Não, quando eu estiver aprendendo, não. Isso aí, José, já tem que estar contigo há muito tempo. Você pode dar glória para Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que depois disso, o seu pai, ele olha para José, e a Bíblia diz que ele o ama mais do que a seus irmãos, simplesmente porque ele é filho da velhice. Aí eu falei assim: Deus, palestra comigo esse negócio aí, quero entender isso. E entendendo essa palavra, todos os seus irmãos nascem naturalmente dentro do tempo normal. Existe uma idade, cientificamente falando, ao qual o homem pode ou não ter filhos. Existe uma idade
humanamente falando, ao qual o homem ou a mulher podem gerar. Só que a Bíblia diz que José, ele é mais amado, ele não quer ser mais amado. Ele é mais amado porque ele é fruto da sua velhice, ou seja, no final daquilo que não se esperava mais, chega na cena José. Simplesmente José, ele aparece aqui na vida de seu pai como um milagre. Todos os seus irmãos, o seu pai olhou e falou assim: o nascimento desse, normal, o nascimento desse aqui está dentro do prazo, desse aqui está dentro do prazo, esse aqui está dentro do prazo, acabou, daqui não vem mais nada. Aí de repente vem José, na sua velhice, quando ele não estava esperando. José já não era mais esperado, ele já falou assim: pronto, a partir daqui, o Senhor, ele já me abençoou, acabou, eu não preciso, acabou, já sou abençoado, já tenho filho homem, porque ter filho homem naquela época já era uma bênção. Aí de repente, para surpresa dele, quem vem? José. Aí ele olha para José e fala assim: olha, José, eu amo a cada irmão, mas você eu amo porque você é fruto de milagre. José não quer ser fruto de milagre. José é fruto de milagre. Uma coisa é você querer ser, outra coisa é você ser. José já nasceu sendo, ele não quis ser. Ele já nasceu sendo. Quando ele veio para o mundo, irmãos, ele já era um milagre. E pelo fato dele ser isso, o seu pai o amou. O que você é, vai trazer sentimentos em outras pessoas. O que você é, o que você representa. Jesus. Ai, Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu não tenho que ser espelho para ninguém. Você é servo de Deus dentro do seu trabalho, do seu colégio. Tem gente olhando para você, se espelhando em Jesus. Não porque você quer ser, é pelo que você é. Tem gente que vai se achegar a Deus normal. Tem gente que vai se achegar a Deus igual os irmãos de José, ó, natural, no tempo. Mas tem gente que não. Tem gente que para se achegar a Deus, Deus vai ter que plantar um milagre lá dentro daquele trabalho chamado José, para poder salvar a gente lá. Através de José vai gerar um sentimento. Lá dentro daquele trabalho vai ter gente que vai se converter, dentro daquela família. Dentro desse casamento vai ter gente que vai se converter. Deus está levantando José para poder fazer a diferença. A pessoa vai olhar e vai falar assim: olha, eu sempre ouvi falar de Deus, sempre gostei, mas esse aí, eu olho para ele, eu vejo alguma coisa diferente. Vou para Jesus por causa de você, aleluia. Esse aí, eu olho para ele, eu vou me converter por causa de você. Olha, eu vou largar tudo que eu estou adorando aqui, aleluia, Baal, deuses estranhos, eu vou largar tudo só por causa de você. Gerou um sentimento dentro de mim, aleluia. Ué, mas é só pelo que eu quero ser? Não, gerou um sentimento dentro de mim só por causa daquilo que você é. José é fruto de milagre. Aleluia. Glória a Deus. E pelo fato dele ser esse fruto de milagre, só porque ele é esse fruto de milagre, a Bíblia diz que o seu pai vai fazer para ele uma túnica de várias cores. Porque quando você se destaca, sem você pedir, coisas vêm para você. E essa túnica, ela veio para José.
Ela veio para ele porque ele já era um destaque. Essa túnica só o destacou ainda mais. Só destacou aquilo que ele já era. Ele não se destacou por causa da túnica. Ele já era um destaque antes da túnica. Não foi a túnica que destacou José. O que destacou José foi ele ser um milagre. O que destaca você não é o que colocaram em você, é aquilo que você é. O que você está aí vestido, o que você está usando, isso aí é só um complemento, aleluia, do diferencial. Meu Deus do céu. Você pode dar glória para Deus? Isso aí é só um complemento daquilo que você já é. Você já é um milagre. Ah, Tiago, olha só, eu sou um milagre, aleluia, mas eu ainda não tenho túnica. Eita. Se você acha que para ser destaque você tem que ter uma túnica, então, meu irmão, você está pensando errado. Eu não preciso ter túnica para poder ter destaque. Eu não preciso estar aqui na frente para ser um destaque. Eu não preciso de utensílio para ser um destaque. Eu não preciso ser um vazão de profundidade para poder ser um destaque. Eu não preciso estar na mídia para poder ser um destaque. Eu não preciso de utensílio para ser um destaque. Por quê, Tiago? Porque eu já sou um destaque. Eu já sou um destaque. Eu já sou um milagre. Você já é um milagre. Tem milagre de Deus aqui, na noite desse dia. Só que a Bíblia, ela vai nos dizer o seguinte: os irmãos de José, quando olham para José e veem que o seu pai o amava mais do que a eles simplesmente passam a odiar José. Mas eu falei assim: Deus, como é que pode? O fato de eu ser um milagre causa amor em uns e ódio em outros. O fato de eu ser um milagre causa sentimentos bons em uns e sentimentos ruins em outros. E eu, no meio disso tudo, eu tenho que saber administrar isso. Porque se eu não souber administrar isso, eu saio do propósito de Deus na minha vida. José, ele veio, lembra que eu falei para vocês que José, ele veio no final. José veio como milagre. Peraí, como milagre, ele não veio à toa. José, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito. Então, como propósito de Deus, ele tinha que saber administrar esses dois tipos de pessoas, ou melhor, essas duas classes de pessoas que iam ter dois sentimentos antagônicos, dois sentimentos diferentes referente a ele. E a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, que eu achei muito lindo isso, irmãos, muito lindo. Que após seus irmãos o odiarem, o Senhor, ele dá um sonho para José, como foi antecipado aqui pelo Ministério de Louvor. O Senhor, ele dá um sonho para José. E eu falei assim: Jesus, maravilha, tu vai ensinando para a gente, né? Coisa muito linda. No final dessa pregação vocês vão chorar junto comigo. Vou chorar mais do que vocês, relaxa. E o Senhor, ele dá um sonho para José. E toda vez, irmãos, as entradas aqui o pessoal da minha igreja fica me zoando que eu tenho entrada aqui na cabeça. Que é por causa da idade. Isso, tá vendo aí, ó? Que isso não deixa negar a idade. E por muitos anos, irmão, que eu sou evangélico, eu sempre escutei o seguinte: José, não deveria contar teu sonho para seus irmãos. Não conte seu sonho para ninguém. E eu já dei muito glória por causa dessa palavra.
Só que dessa vez Deus me fez enxergar, eu acho que talvez da forma certa. A Bíblia diz que José, ele vai até seus irmãos para contar seu sonho. E quando ele chega para contar o sonho, a Bíblia diz dessa forma: e disse José a seus irmãos: estávamos. Falei, calma aí. Espera aí. José teve um sonho. E José sonha com seus irmãos. Seus irmãos fazem parte do sonho de José. José dorme e seus irmãos fazem parte desse sonho. E aí quando ele acorda, o que ele faz? Já que você faz parte do sonho, então eu vou te contar o sonho. José não contou o sonho para a pessoa errada, irmão. José só contou o sonho para quem fazia parte do sonho. Na mente de José ele falou assim: é família, cara. Faz parte do sonho. Todo mundo estava lá no sonho. Você estava no sonho, você estava no sonho. Então eu posso te contar o sonho, porque vocês fazem parte do projeto. Vocês estavam lá no projeto. O projeto não é só meu não. Se não é só meu, se vocês fazem parte, então eu tenho que dividir com vocês também. Meu Deus, o projeto é grande demais para eu carregar sozinho. Além do projeto não ser só meu, ele é grande demais para poder eu carregar sozinho. É por isso que vocês estão no meu sonho. Então, deixa eu contar meu sonho para vocês. E José começa a se abrir. José começa a contar o sonho, porque afinal, os irmãos de José faziam parte do sonho. Então, o que você espera de quem faz parte do sonho? Uau, vai torcer a favor. O que você espera de quem faz parte do sonho? Uau, vai me impulsionar com uma palavra de ânimo. O que você espera de quem faz parte do sonho? Uau, se ele puder, ele vai orar pela minha vida. O que você espera de quem faz parte do sonho? Uau, se ele puder, ele vai me ajudar, ele vai abrir minha mente. Talvez ele consiga enxergar até mais além do que eu. Talvez ele já tenha um recurso. É por isso que Deus está me dando, que ele vai participar do meu sonho, porque talvez ele tenha um recurso, então eu vou contar para ele. Só que infelizmente a Bíblia não diz que aconteceu dessa forma. Quando José começa a contar o sonho, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiaram ainda mais. Inocente José. Só que os seus irmãos, eles o odeiam só por causa disso aqui, ó. José disse que no sonho dele, seus irmãos, literalmente falando, seus irmãos se curvariam a ele. E ele estava no centro. Foi isso que causou o ódio no coração de seus irmãos. Porque se fosse o contrário, se fosse José se curvando a seus irmãos, estaria legal. Eles faziam parte do sonho. Por mais que José não se curvasse a eles, por mais que eles se curvassem a José, mas eles faziam parte do sonho, só não era o centro da atenção. Eles faziam parte do sonho, eles simplesmente estavam servindo, mas faziam parte. Serve, mas faz parte. Se inclina, mas faz parte. Não é você que está na frente, mas faz parte. Não é você que está com o microfone na mão, mas faz parte. Não é você que está aqui em cima, mas faz parte. Não é o seu nome que está no banner, mas faz parte. Não é você que vai pregar, mas faz parte. Não é você, meu Deus. Não é você, mas faz parte. Só que só fazer parte, não. Isso
isso não é o suficiente. Não é. Só fazer parte não é o suficiente. Eu quero estar na frente, senão não vou. Ó, não. Eu me inclinando a você, não. Se você não se inclinar a mim, aí eu odeio. Se você não me servir, não. Quem já ouviu aquele ditado que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver? Deus te chamou como servo. Deus chamou servas aqui nesse lugar. Deus chamou servos aqui nesse lugar. Deus te chamou para servir aqui nesse lugar. Sirva, mas sirva dentro daquilo que Deus te chamou. Se enquadre no projeto. Se encaixe no sonho que Deus preparou e colocou você. Se Deus se colocar no centro, amém. Mas se não for no centro, sirva. Sirva. Se Deus te chamar como José, amém. Mas se Deus te chamar como irmão de José, seja irmão de José. Mas um sorriso no rosto. Não é odiando porque tu não está no centro. Irmão, eu apanhei primeiro lá em casa. Isso está vindo aqui depois. E os irmãos de José, a Bíblia diz que eles simplesmente o odiaram ainda mais. E aí, a Bíblia vai dizer que o seu pai, ele vai dizer para ele assim: seus irmãos não estão lá pastoreando? O que você está fazendo aqui? Vai lá pastorear também. Vai lá ver como estão os seus irmãos e como estão o rebanho. Gente, isso aqui é demais. A Bíblia diz que ele sai e vai para o campo que os seus irmãos estariam. Quando ele chega nesse campo, a Bíblia diz que um homem o vê, e o que chama a atenção desse homem é que ele andava assim, errante. Ou seja, ele andava assim, procurando. Eu falei: Jesus, por quê? Aí Deus me fez lembrar de uma cena que aconteceu comigo uma vez, muitos anos atrás isso. Eu fui num banco, estacionei meu carro, fui até o banco. Quando eu voltei, no mesmo lugar que eu estacionei, o carro não estava. Pensa na tristeza, irmão, com a chave na mão. Falei: Jesus. Aí quando você olha assim que você não acha o carro, você não quer acreditar. Eu saí andando a rua toda para poder ver se meu carro estava em outro lugar. Porque você espera assim: eu devo ter errado de lugar, o reboque deve ter passado aqui, pego meu carro. Você não quer aceitar que roubaram o teu carro. A mesma coisa era José. José, quando ele chegou no campo, ele falou assim: não, peraí, esse campo aqui é normal estarem pastoreando por aqui. Não é, eu aprendi o que o pastor faz. Então ele chega no campo e ele procura aquilo que ele sempre viu, a normalidade. O que era normal? O pastor estar naquele campo pastoreando o rebanho. Só que quando ele chega, ele simplesmente não encontra ninguém. Ninguém estava naquele lugar pastoreando. Ninguém estava naquele lugar fazendo normal. Aleluia. Trazendo um pouquinho aqui pra gente, pra você poder entender. Aleluia. O Senhor, Ele nos chama, e às vezes a gente chega dentro da casa do Senhor e a gente procura algumas normalidades. Era tão normal aquele irmão sentar lá na frente no primeiro banco. Ele era o primeiro a dar glória a Deus misturado com aleluia. Independente do tempo que tivesse, ele vinha embaixo de chuva, ele dava glória, ele limpava a igreja, ele limpava o som, aleluia, ele ajudava ali no som. Só que passou um tempo e você vai chegar no campo, vai procurar esse irmão, e esse irmão já não está mais aqui na frente, porque daqui da frente ele sentou ali no meio, sentou lá atrás e foi embora. Aleluia, aquela normalidade não tem mais, aquela oração normal que tinha dentro da casa já não tem mais, e você fica assim: como é que pode?
Isso aqui não era assim. Normal, quando eu chegava aqui, era ter pastora Amabel orando, o pastor orando, todo mundo nessa casa orando. Agora, peraí, não que ele não faça. E a Bíblia diz que esse homem, ele diz para ele aonde seus irmãos estão. E José, ele vai até seus irmãos. E a Bíblia diz que ele encontra seus irmãos. Só que quando ele vê seus irmãos o enxergam de longe. E quando seus irmãos o enxergam de longe, a Bíblia vai dizer que eles começam a tramar contra a vida de José. E quando eles começam a tramar contra a vida de José, a gente entra na história que o Ministério de Louvor falou. Eles começam a tramar contra a vida dele, e quando ele chega, a trama já está feita. A Bíblia vai dizer que José, ele simplesmente é colocado, aleluia, dentro de uma cisterna. Louvado seja o nome do Senhor. E dali por diante, os irmãos já sabem qual é a história. Ele vai parar lá na casa de Potifar. E a gente vai se deparar com esse cenário ao qual foi dito, dessa mulher que queria se deitar com José, e José não quis se deitar com ela. José não aceita se deitar com essa mulher. José, nesse momento, dentro dessa casa, ele já está sendo exaltado. Tudo que ele bota a mão, o Senhor já começa a prosperar. Deus já começa a abençoar através da vida de José. O Senhor, ele já começa a trabalhar através da vida de José. Só o que acontece? A Bíblia diz que José, ele não aceita cair nas tentações daquela mulher. Eu falei assim: Deus, eu entendo por que ele não caiu nas tentações dessa mulher. Porque lá no começo, antes de ser pastor, José já tinha uma coisa que seus irmãos não tinham, que era caráter. Mulher de Potifar para José não era coisa nova. Falar a verdade para José não era coisa nova. Respeitar dentro não era coisa nova para José. Aquilo ali já era uma coisa que ele sabia antes dos 17 anos de idade. Ele vira para ela e fala assim: olha, o meu Senhor, ele me deu aqui para tomar conta de tudo que está aqui. Tudo que está dentro dessa casa é para eu tomar conta, menos você. Você, ele não me deu. Aleluia. Poderia eu fazer isso contra o meu Senhor? Ou pior, pecar contra Deus? Por que ele fala isso? Porque ele já sabia isso antes dos 17 anos. Já fazia parte de José ser sincero. Já fazia parte de José ter caráter. Ele só estava colocando para fora aquilo que ele já tinha aqui dentro. Sabe por que tem gente que quando a mulher de Potifar vem, ele cai? Porque ele só está botando para fora aquilo que ele nunca teve aqui dentro. José teve temor de Deus. Se José cai com ela, eu digo para você, ele não tinha temor de Deus. José está dizendo assim: se eu cair contigo, eu não tenho temor de Deus, não respeito a Deus e não respeito o homem que me colocou aqui nessa posição, como governador dessa casa. Nessa casa, depois dele, a minha voz é a maior. José só estava botando para fora aquilo que ele já tinha aqui dentro. E às vezes, colocar para fora aquilo que você tem aqui dentro, por mais que seja bom, vai te levar por caminhos que você não quer caminhar. Vai te conduzir para lugares que você não quer chegar. E a Bíblia diz que José, ele vai parar dentro da prisão, como a nossa irmã leu. E dentro da prisão, a Bíblia diz que ele vai interpretar sonhos. E depois de 2 anos, José, ele sai daquela prisão. José, ele sai dali. E quando ele sai dali, você já conhece a história que ele vira governador. E nós acabamos de ler aqui que José,
ele estava triste. José estava magoado. José estava depressivo. Porque coisas tinham acontecido lá na terra de seu pai. Porém agora ele estava no Egito. O passado tinha ficado lá atrás e agora ele estava no Egito. Você pode dar glória para Deus? Aleluia. E a Bíblia diz que José, naquele momento que ele dá aquele grito, ele libera mais uma coisa dentro dele que nem ele sabia que ele tinha. Quando ele dá esse grito de choro, quando ele abre a boca e diz assim: eu sou José. Quando ele faz isso, ele está botando um sentimento para fora. Ele está botando algo para fora que nem ele sabia que ele tinha. Tiago, o que ele botou para fora nesse momento? Uma coisa chamada perdão. Nem ele sabia que ele tinha isso. Nem ele sabia que isso poderia brotar de dentro dele, gerar de dentro dele. Quando ele abre a boca, ele coloca isso para fora. Ele bota o rancor para fora. Ele bota esse sentimento ruim para fora. Porque projeto de Deus não pode ter sentimento ruim aqui dentro. Isso não estava no planejamento de Deus. Sentimento ruim não estava no sonho de Deus. No sonho de Deus só cabia José e a sua família. Sentimento ruim não estava ali naquele projeto. Então tinha que botar aquele sentimento ruim para fora do projeto. Não fazia parte do projeto. Sonhar faz parte do projeto. Ser governador faz parte do projeto. Mas sentimento ruim não faz parte do projeto. Adorar a Deus faz parte do projeto. Glorificar a Deus faz parte do projeto. Mas sentimento ruim não faz parte do projeto. E se não faz parte do projeto, bota para fora. Bota para fora. Se não for coisa boa, coloca para fora. Não morre com isso dentro de você. Não morre com esse rancor dentro de você. Bota isso para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E para poder encerrar a minha participação, para encerrar aqui, que eu coloquei no meu coração que eu ia falar sobre isso. Agora é a parte que eu falei, que eu choro e vocês choram, mas eu choro mais que vocês. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. Há alguns anos atrás, ou melhor, há muitos anos atrás, eu e minha esposa, nós namoramos, nós noivamos e nós nos casamos. Quando eu conheci minha esposa linda, que está aqui, minha esposa tinha